Fato típico. Todo crime ele é composto por um fato típico que é ao mesmo tempo ilícito e culpável, ou seja, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade são aí, portanto, os elementos que compõem o crime. Nesse vídeo, a gente vai abordar de uma forma breve e resumida o que é um fato típico dentro do direito penal. Então, ou seja, a gente sempre analisa o fato típico, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, a gente analisa a ilicitude do fato e a gente analisa a culpabilidade desse fato para que a gente consiga definir um crime. Então, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade são os elementos que compõem o crime. Só para lembrar aqui, abrir um parênteses breve, a gente vai estar analisando o fato típico dentro da teoria tripartida, ok? Existe uma outra teoria, que é a teoria bipartida, que nós não vamos analisar aqui nesse vídeo. A gente vai analisar então a teoria tripartida, só para ficar bem claro aí para vocês, se vocês tiverem dúvida sobre qual teoria que nós estamos falando, é a teoria tripartida, ok? Lembrando que esse é um assunto que pode cair praticamente em qualquer concurso de nível superior, dado que na maioria dos cursos superiores você tem ali uma matéria de ética, de direito, de políticas, entre outras matérias aí que podem abordar o fato típico. Então pode cair em concursos de qualquer área. Bom, o que é um fato típico? O fato típico ele é uma expressão que diz que um ato praticado é um crime, sendo que todo crime ele é composto por um fato típico, ilícito e culpável. Então, ou seja, eu tenho o fato típico, mas esse fato típico ele precisa ser ilícito e precisa ser culpável. Então, eu terei um fato típico, eu vou analisar a ilicitude desse fato e vou analisar a culpabilidade desse fato. Portanto, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade compõem o crime. Lembrando que tipicidade aqui, a gente está se referindo ao fato típico, que é o que a gente vai analisar aqui hoje, que é o que a gente vai fazer um resumo hoje. Bom, primeiro a gente tem a conduta, que são os elementos do fato típico, o resultado, lembrando que a conduta é o que se faz, o resultado é o resultado do que se faz, o nexo causal, que é basicamente o elo entre o sujeito, a conduta e o resultado. E nós temos também a tipicidade, que é a previsão do fato típico dentro da lei, ok? Então, primeiro, vamos dar uma analisada um pouquinho mais profunda na conduta. A conduta ela é uma ação ou omissão visando atingir um objetivo doloso ou culposo. Então, ou seja, é você esfaquear alguém, é você dar um tiro em alguém, é você ver uma pessoa morrendo, num acidente de trânsito, você bater o seu carro, ver o cara morrendo lá e você não fazer nada, você não chamar uma ambulância nem nada. Então, ou seja, isso no caso seria a omissão. E se você não pratica a conduta, você não tem o fato típico. O fato típico, na verdade, ele tem dentro da sua composição a conduta. Então, se você não pratica a conduta, você não tem o fato típico. E se você não tem o fato típico, você não tem o crime. O resultado ele é a alteração que foi produzida através da conduta e esse resultado ele vai definir a consumação do crime. É o prejuízo que você causa ao bem juridicamente tutelado, como a vida, a propriedade, entre outras coisas. Para existir um fato típico, é necessária uma conduta que atente contra um bem que seja protegido pelo direito penal. Se esse bem não for protegido pelo direito penal, o resultado ele pode ser considerado irrelevante. Então aqui eu queria abrir um parênteses com vocês, onde a gente vai falar sobre um crime material, um crime formal e um crime de mera conduta. Um crime material ele exige um resultado naturalístico, que é o que? É o crime de homicídio, por exemplo. Você mata alguém, mas para que exista o crime de homicídio, essa pessoa precisa morrer. Então, ou seja, para que haja um crime de homicídio, é necessário que haja uma morte. É necessário que você vá lá, mate alguém e essa pessoa morra. Se essa pessoa não morreu, então você não tem o crime de homicídio, ok? Você pode ir lá tentar dar 10 tiros no cara, você pode dar 500 tiros no cara, e o cara não morrer. Se o cara não morrer, você não tem um homicídio. Então esse é um tipo de crime material. O crime formal, ele não exige um resultado naturalístico. É o crime de ameaça.
Ou seja, você pode chegar numa rede de televisão, por exemplo, falar que você vai matar todo mundo e ficar por isso mesmo, ninguém se sentir ameaçado por isso. O fato de ninguém se sentir ameaçado pela sua ameaça, pelo que você fez, pela sua conduta, não quer dizer que você não cometeu um crime. Você chegar no Facebook de alguém, por exemplo, e ameaçar essa pessoa, o fato dessa pessoa não se sentir ameaçada não faz com que você não tenha cometido um crime. E nós temos também o crime de mera conduta. No crime de mera conduta, o resultado é a conduta por si só. Por exemplo, se você pratica um porte ilegal de arma, como eu marquei aqui, você não precisa que alguma coisa pior aconteça para que você já esteja cometendo um crime. Você não tem o porte de arma e você vai lá e começa a carregar um 38 para onde quer que você vai. Você está cometendo um crime, você não pode fazer isso. Não existiu um resultado, você não atirou em ninguém, você não ameaçou ninguém. O simples fato de você carregar uma arma já é um crime de mera conduta. Então, basicamente, existem esses 3 tipos de crimes aqui. Eu achei importante a gente colocar isso aqui logo depois dos resultados dos crimes, porque eu acho que fica mais coeso a apresentação. O nexo causal. Eu vou ler uma definição aqui e depois eu vou dar um exemplo que vai fazer um pouquinho mais de sentido, eu acredito, ok? Bom, por definição, o nexo causal é o vínculo fático que liga o efeito à causa, ou seja, é a comprovação de que houve dano efetivo motivado por ação voluntária, negligência ou imprudência daquele que causou o dano. Então, ou seja, é o elo que liga o efeito à causa. E para explicar isso daqui, eu prefiro um exemplo, porque uma definição tão grande assim acaba que não fica nem muito legal da gente colocar em tópicos aqui em slides, ok? Então, digamos que você decida plantar uma bomba no prédio. Você vai lá, planta uma bomba, tal, você vai lá, tem todo um esqueminha seu lá, você planta a bomba estoura. Beleza. Só que o prédio não cai. Acontece que você plantou uma bomba no prédio, só que a bomba que você plantou, ela é aquelas bombinhas de festa junina e aquilo ali nem racha a parede, aquilo não faz nada. Então você plantou uma bomba dentro de um prédio e o prédio não caiu, não aconteceu nada com o prédio. Então não houve resultado contra um bem jurídico. E aí depois, 5 anos depois que você plantou aquela bomba, o prédio cai e aí você já pensa, nossa, eu plantei uma bomba nesse prédio e 5 anos depois o prédio caiu. O que isso quer dizer? Não existe um nexo causal entre a bomba que você soltou e a queda do prédio. Por quê? Porque você soltou a bomba 5 anos antes. Aquela bombinha que você soltou nem rachou a parede, não fez nada. No máximo ali deu uma chapiscada na parede, sei lá o que fez na sua bombinha que você colocou ali. Não aconteceu nada com o prédio, não danificou a estrutura do prédio. Então não existe um nexo causal entre a sua conduta de plantar uma bombinha no prédio e o prédio cair. O prédio caiu por algum outro motivo ali que não foi a bombinha que você soltou. Então isso que é o nexo causal. É a ligação que existe entre a conduta que foi feita e o resultado que você obteve. E a tipicidade penal é a previsão da conduta do agente dentro do Código Penal. Então, ou seja, todo crime, para que ele exista, ele primeiro precisa estar previsto dentro do Código Penal. Um exemplo é o homicídio simples, né? Você matar alguém, como a gente já deu o exemplo aqui, você esfaquear alguém, você dá um tiro em alguém, enfim, você vai lá e mata o cara. E por que é necessário que exista essa tipicidade penal? Por que esse crime precisa estar previsto na lei? Porque se você matar uma formiga na sua casa, isso não está previsto no Código Penal. Então você não cometeu um crime. Você matou uma formiga, você matou uma barata. Bom, você matou, você foi lá, deu uma chinelada no bicho, deu uma dedada na formiga e matou o bicho. Você não cometeu um crime fazendo isso. Por quê? Porque não está previsto na lei que você matar uma formiga é um crime. Então, por isso que a gente analisa também a tipicidade penal. Então, no caso, é isso que a tipicidade penal estuda. Ela estuda a previsibilidade do crime dentro da lei. Mais um outro parênteses aqui sobre tipicidade penal é em relação ao bem que você destrói. Então, quando a gente estava falando a respeito do resultado lá, que você explodiu um prédio, o que acontece quando você explode um prédio? Você está destruindo um bem que é protegido pelo direito penal. Então, se tem uma pessoa lá dentro, o próprio prédio mesmo, tanto faz, e aquele prédio cai,
você está destruindo um bem que é protegido pelo direito penal. Então aquilo dali é um bem relevante, é um bem que vai definir um crime de fato, vai configurar um crime. Ok? Se você mata uma pessoa é um bem que é protegido pelo direito penal. Então, isso é um exemplo da tipicidade material. Já a tipicidade formal é quando você destrói um bem que é irrelevante, que é insignificante. Você vai lá e rouba uma laranja, você rouba uma água, você rouba o caderno do seu amigo. Assim, não vale a pena você abrir um processo criminal ali para você tentar considerar aquilo ali um crime, né? Um caderno, uma laranja, uma água, tudo isso é considerado insignificante dentro ali do Código Penal. Então a gente diz, né, que no caso a tipicidade desse fato típico, né, você não deixou de roubar, né? Você roubou um caderno, você roubou uma água, você roubou, sei lá, R$ 10 do seu amigo. Você ainda teve uma conduta, você ainda teve um resultado e ainda teve um nexo causal que direcionou você a fazer aquele ato, a ter aquela conduta. Mas na hora da gente analisar a tipicidade, o bem que você roubou, o bem que você prejudicou ali, ele é considerado irrelevante. Então, isso não configura um crime ali para você, ok? Você não está cometendo um crime. Então, basicamente é isso. Espero ter te ajudado aí de alguma forma.